Só acrescentando, Dilma, o que acontece muito com as empresas hoje é que todo o maquinário, as linhas de montagem, enfim, são equipamentos importados, muitas vezes, né, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, e conforme o tempo vai passando, essas máquinas precisam de manutenção, às vezes quebram peças essenciais, poderia ser esse o caso, e que essas peças, para você ter elas de reposição, ou você paga muito caro e mantém elas no estoque para, se for o caso, essa peça quebrar, né? Ou você faz uma importação, ou tem que fazer toda uma importação para botar a máquina para funcionar de novo depois. E aí esse processo de importação no Brasil é muito demorado, custoso, difícil. Então, esse é mais... Não é nem pelo preço de importar, né, mas pelo tempo que você fica com uma máquina parada até conseguir fazer todo o processo burocrático para ter essa peça aqui, se você não tiver ela em estoque. E se você tiver ela em estoque, você vai estar com muito dinheiro parado por um bom tempo. Bom, aqui eu quero fazer um comentário sobre o que os processos de fundição exigem ou demandam quando a gente faz o modelo, né? Vou só reforçar aqui o que é modelo e molde, né? Algumas pessoas às vezes confundem. O modelo, na verdade, é a sua própria peça, né? É uma reprodução da sua peça, e o molde, e ele é usado para fazer o molde, né? Então, o molde é o negativo dessa peça. O modelo é o produto. Isso. Bom, e aí tem umas demandas para esse modelo, quer dizer, o processo de fundição e o acabamento, às vezes, como você quer a sua peça, exige que o modelo responda com algumas propriedades, né? Então, por exemplo, em fundição de areia, é muito importante você lembrar de colocar no modelo uma saída, né? Ou você ter condições de, depois que você forma o molde com areia em volta do seu modelo, na hora que você vai abrir esse molde, para ter ele formado, a sua peça ela tem que dar condições de sair da areia sem quebrar o molde, né? Então, para isso, você cria ângulos específicos nas superfícies do seu modelo, para que você possa ter essa saída. Outra coisa importante, no caso da impressão 3D, ela deixa as marcas das camadas, né? Dependendo do processo que você usa. E aí, essas marcas de camada, elas funcionam como micro contra-saídas, ou seja, elas podem prejudicar ou dificultar a extração desse modelo depois. Então, existem pós-tratamentos da impressão 3D que deixam um modelo lisinho para você evitar esse problema. E aí é importante lembrar que o acabamento superficial da sua peça vai ser o acabamento superficial do seu molde, que vai ser igual ao acabamento superficial do seu modelo. Então, o seu modelo, ele reflete exatamente qual vai ser o acabamento superficial da tua peça no final, né? É claro que existem ruídos colocados ao longo do processo, né? Então, às vezes, no próprio processo de fundição, existe uma granulometria da areia ou da cerâmica, enfim, que afeta o acabamento superficial da sua peça final, tá? Outra coisa importante no material que você vai utilizar para fazer o modelo, resistência à temperatura. Na fundição em areia é muito comum usar madeira, né? E para você poder fazer o molde, né, na areia. E aí, se você vai usar o plástico impresso, por exemplo, esse plástico, tem plásticos que resistem a 250 graus, e tem plásticos que não resistem a 50. Então, se no seu processo de fazer o molde, seja areia verde, enfim, areia, coquilha, se nesse processo de fazer o molde você tiver aquecimento, você tem que lembrar que o plástico que você usa tem que resistir às temperaturas a qual esse processo leva, né? Outra coisa, estabilidade dimensional. Então, na fundição, em geral, o metal, quando você vasa ele encolhe, né? Na hora que ele solidifica. Então, você tem que prever esse encolhimento no seu modelo. Então, o seu modelo, que vai reproduzir a sua peça, tem que ser tantos por cento maior do que a peça final, para que quando vazar o metal e o metal encolher, ele vai estar do tamanho desejado. Algum comentário, Dilma? Contrair. Encolher não, contrai. Melhor. Tá. Depois, resistência à compressão.
Para você fazer o molde de areia, muitas vezes você aperta o seu modelo, porque você tem que compactar a sua areia. Bom, quem não fez, assim, não sei se eu devia fazer isso, Dilma, sem desvalorizar, mas o processo não é diferente, né? Na praia a gente faz com as crianças lá os bonequinhos com os moldes, né? E a gente tem que apertar a areia para copiar o molde. E assim como a gente tem que apertar a areia contra o modelo para copiar o modelo. Perfeito. Então, nessa compressão, você tem que estruturar o seu modelo impresso, quando você faz ele impresso, você tem que estruturar ele conforme o processo de fundição. Então, se for fundição em areia, em que você vai comprimir o modelo, ele tem que ter alguma resistência. Se for microfusão, que é a fundição a partir do molde em cerâmica, como o Dilma mostrou anteriormente, na verdade, ele pode ser só uma casquinha, porque o que eu preciso é o externo desse modelo, né? E ele vai evaporar depois, né? Ele vai para o forno e vai desaparecer. E aí vai ficar o oco, né? O vazado do molde para vazar um metal depois, né? E resistência química. Em alguns processos de fundição, principalmente esses de areia, são utilizados desmoldantes, são utilizados aglomerantes, enfim, tem produtos químicos que são misturados à areia para ela adquirir as propriedades necessárias na fabricação do molde. Então, o plástico, quando é impresso em plástico, que você vai usar para o seu modelo, ele tem que levar em consideração essa resistência. Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, tá bom? Obrigado!